tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, meu ser. te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com seu lar, com a sua família. Está no ar, mais uma vez, o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada ali, na Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. E esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana. E eu quero te convidar a ficar comigo até às 17 horas e 55 minutos. O programa Crescendo no Conhecimento de Cristo vai ao ar toda quarta-feira, neste mesmo horário, ok? E nós estamos também ao vivo aí pelo site da rádio fontevida.com.br. Estamos também ao vivo pela live lá no Facebook. É só você entrar lá no meu perfil, Davi Alencar Santana, e você vai poder nos acompanhar. Ou você pode entrar também na página da igreja Assembleia de Deus Jardim Letícia, na página da Escola de Teologia Querigma, Escola de Teologia e Liderança, ou ainda na nossa página pessoal. Coloca lá, Pastor Davi Alencar Santana. São 4 acessos pelo Facebook. Terminando esse programa, nós colocaremos ele também disponível para você na plataforma do YouTube. O canal é Pastor Davi Alencar Santana, ADJL. Ou seja, são várias formas de você nos acompanhar. Nós também temos como acompanhar este programa, e não só esse programa, mas toda a programação da Rádio Fonte Vida, através do aplicativo da rádio. Vai lá no seu buscador de aplicativos no seu celular, na sua Play Store, chega lá, coloca Rádio Fonte Vida FM e você vai conseguir ter uma programação evangélica, abençoadora, o dia inteiro no seu celular, ok? E para fazer esse programa comigo, nesta tarde está aqui o evangelista Rick. Rick, sua saudação para o povo aí, fala da igreja, esse momento é seu. Meus irmãos, paz do Senhor, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão por mais uma vez estarmos aqui para poder aqui falar acerca dos atributos do Senhor.
Meus queridos, eu congrego ali na Igreja Pentecostal Adorando Jesus o Salvador, que está ali na rua Orfeu de Monte Verde, Jardim Letícia. Temos ali os cultos nas terça-feira, nas quinta-feira e aos domingos. Amanhã, na quinta-feira, nós temos a quinta-feira profética, onde Deus tem feito coisas grandes naquele lugar. E este final de semana também estaremos ali em um culto festivo lá na Avenida Fim de Semana, na Rua Fim de Semana, no Jardim São Luís, onde está a sede da nossa congregação, onde estaremos ali em um culto festivo de agradecimento ao Senhor por 4 anos de ministério. O Senhor tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Rodrigo, e o co-pastor ali, o pastor Vanderlei, que juntamente ali conosco e o grupo de obreiro, temos feito ali a obra de Deus, e Deus tem feito coisas grandes ali naquele lugar. Muito bem, Henrique, Deus abençoe, que seja um fim de semana abençoado ali na sua igreja, ali na igreja sede com o pastor Rodrigo. Meu abraço, beijo no coração, pastor, que Deus abençoe sua vida e seu ministério, e também a congregação que está debaixo aí da liderança do Rick, são os nossos vizinhos ali no Jardim Letícia, igreja co-irmã. Já estivemos ali pregando a palavra de Deus, um povo muito afetivo, amoroso, carinhoso, e o Rick também já esteve conosco ali na DJL. A gente está sempre junto aí, adorando e servindo ao Senhor. E, queridos, você pode entrar em contato conosco também pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp do programa é 96252 3322. 96252 3322. E o telefone aqui da rádio é 4203 4009, ok? Outra coisa, nós temos uma pergunta hoje que está no ar, já tem várias respostas aí, vários áudios, e você pode nos ajudar a fazer esse programa. Aliás, a gente fica muito feliz quando você participa com a gente, não é, Rick? Com certeza. E então a pergunta que está no ar hoje é: qual é o atributo ou a característica de Deus que mais chama a sua atenção? Hoje nós vamos falar de Deus e dos seus atributos, e queremos saber qual que é a característica de Deus, qual que é o atributo de Deus que mais chama a sua atenção. Mande aí a sua observação, pode ser por áudio através do WhatsApp 96252 3322, ou lá pela live do Facebook. Você também pode entrar lá e digitar o seu comentário. Já tem alguns que nós vamos ler daqui a pouco, ok? E nesse momento nós vamos orar. Orar agradecendo a Deus por começarmos mais um programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e louvando a Deus pela sua vida aqui conosco. Amém? Senhor, meu Deus e Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu quero aqui, meu Pai, em agradecimento ao Senhor, meu Deus querido, por mais essa oportunidade que o Senhor assim nos concede, de estarmos juntos aqui, meu Deus, para falar acerca do Teu amor, da Tua bondade. Meu Deus, e também, meu Pai amado, eu quero orar e apresentar aqueles que nos acompanham, Senhor, pela rádio, meu Deus, pelo Facebook, meu Deus, que eles venham ser tocados, meu Deus, por intermédio da Tua palavra, e que haja, Jesus Cristo, meu grande Deus, uma transformação, meu Pai, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus possa se fazer presente, e que aqui nós possamos aqui, meu Pai eterno, com toda humildade e amor, expressar, meu Pai amado, aquilo a qual o Senhor tem posto, Senhor, sobre os nossos corações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde na Tua presença, para fazermos mais uma edição do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Eu concordo com tudo que o Teu Filho orou, ó Pai, e quero neste momento pedir que o Senhor alcance o coração das pessoas que estão do outro lado, Pai, nos acompanhando pelo aplicativo da rádio, pelo site, nos acompanhando, Senhor querido, pelas redes sociais, pelo Facebook, nos acompanhando pelas ondas sonoras, ó Senhor querido, aqui da
Rádio Musical FM. Que o Senhor possa entrar em cada vida com a tua palavra, Senhor, e com a tua graça, porque o nosso objetivo é esse: compartilhar os valores do teu reino e levar a mensagem da tua palavra aos corações sedentos e necessitados, ó Pai. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim nós oramos, Pai, te pedindo e já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, está no ar mais um programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E agora nós vamos chamar aí a vinheta, que é o nosso vídeo da abertura do nosso programa. Que Deus abençoe você. Fique conosco até às 18 horas. Muito bom, esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, levando para você a palavra do Senhor nosso Deus. Lá em 2 Pedro 3,18, Pedro disse assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3 do seu livro, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, como você tem aprendido com a gente aqui, o conhecimento de Deus é progressivo, não é isso, Rick? Isso. E o interessante, meu pastor, que todas as vezes que a gente se empenha em buscar a conhecer o Senhor, Ele se revela para nós. Isso é que é maravilhoso, quando o Senhor começa a se revelar para nós por intermédio da sua palavra. E eu costumo dizer, eu aprendi com um pastor, eu trabalhei 12 anos no Ministério do Belém, e eu tinha um pastor chamado José Miguel, e o co-pastor era o pastor Maurinho, inclusive está lá no setor 14 até hoje. E ele dizia assim, que Deus é uma fonte inesgotável. Ele disse assim, ó, se você for para Deus, lá na fonte que é Deus, com um copinho desse tamanho aqui, ó, você volta com ele cheio. Se você for com um balde, você também volta com o balde cheio. Mas se você levar uma cisterna, se você levar um caminhão pipa, ele também volta cheio. Porque Deus é inesgotável. Eu gostava muito daquela fala dele. E é uma realidade. Então, quanto mais você busca Deus, é como o Rick falou, mais Deus se revela para você. E nós estamos felizes porque já tem bastante gente aqui nos acompanhando pelas redes sociais. E nós deixamos uma pergunta aqui no nosso Facebook. E a pergunta é: responda a pergunta, qual atributo ou característica de Deus que mais te chama a atenção? E já tem umas respostas aí, né, Rick? O Jailson Sena diz aqui, a autoexistência. Glória a Deus. Muito mais, pode ler os outros. A Solânia Medeiro, ela diz a grandeza, pai e amigo. Muito bom. Pati Nunes diz, sua misericórdia por nós. A Edi Santos,
ela diz: o amor dele é incondicionalmente por nós. Isso aqui é tremendo. Tremendo, muito bom. Então, isso tudo, queridos, são características de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E na proporção que você vai conhecendo a palavra de Deus, Deus vai se revelando através de várias formas. E uma delas é através dos seus atributos. Está conosco também aqui, nos acompanhando aqui pela nossa live, a pastora Maura Costa. Beijo no coração da pastora Maura, do pastor Raimundo, que é o seu esposo. Eles são pastores da Comunidade Cristã Evangélica Eterna Redenção. Eles têm uma congregação ali no Jardim Capela e outra congregação lá no Jardim São Luís. Beijo no coração de vocês. Foram meus alunos na Querigma Escola de Educação Teológica e de Liderança, e para nós é uma grande alegria tê-los aí. A Dalvinísia Nascimento disse assim: meu nome é Adalvan, não estou... mas estou com depressão, ore por mim, Deus abençoe, tenho uma vontade de se matar, estou com a faca na mão, minha vida é um inferno. Ô Dalva, não faz isso não. O nosso Deus, ele é um Deus que te ama e que ele tem um propósito para você. Então só de você estar diante desta live é porque Deus te colocou aí. Não é, pastor Rick? E a Bíblia fala que o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então, não foi por acaso que você chegou até esta programação agora. Chegou a mandar essa mensagem para nós. Foi o Espírito Santo que colocou isso no seu coração. Então não deixa que o inimigo encontre o seu intento contra a sua vida. Porque foi falado aqui que um dos atributos de Deus é o amor. E esse amor é incondicional por você. Independente do que aconteceu no passado, Deus pode arrancar essa depressão no seu coração e colocar alegria. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, não é, Rick? Com certeza. Eu sempre tenho dito no meu ministério, na congregação, eu tenho dito que o que Deus tem para as nossas vidas, o mundo ele não tem capacidade de nos oferecer. E muitas das vezes nós se frustramos, nós se decepcionamos, porque muitas das vezes nós tiramos os olhos daquilo que Deus tem para as nossas vidas e focamos naquilo que a terra, que o mundo nos oferece. Só que o que o mundo nos oferece é momentâneo, é terreno, passa. Verdade. E muitas das vezes tem muitas pessoas, pastor, que vivem nessa frustração por causa das coisas que o mundo lhe ofereceu e passou, gerou frustração, gerou tristeza, gerou angústia e gerou aquela ferida na sua alma, a qual ela procura de alguma forma curar e não consegue. Só que por você entrar nesta live, eu quero te ser profeta para a tua vida e dizer que por intermédio dessa live, Deus vai curar a tua alma. Deus vai curar esta ferida que o homem não tem a capacidade de curar. Deus, enquanto nós estamos aqui falando contigo, o Espírito Santo de Deus está indo de encontro contigo e ele vai operar na tua vida se você crer, porque foi isso que Jesus disse para a irmã de Lázaro, que se ela cresce, veria a glória de Deus. Se você que está aqui nos vendo nesta live, você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Ô Rick, vamos levantar um clamor pela vida da sim. Dalvânia? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, eu tenho certeza que não foi por acaso que essa mensagem chegou pra gente. Esse programa está transmitindo os valores de Deus. Então, eu tenho certeza que Deus tem uma obra na vida da Dalvânia e Ele é poderoso para quebrar este laço e dar a ela uma oportunidade de vida, para que o diabo não encontre o seu intento contra a vida dela. Dalvânia, onde você está aí, nós vamos levantar um clamor pela tua vida aqui agora. Creia, a Bíblia fala: e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Jesus está se revelando para você nessa tarde para quebrar esse laço de morte contra a tua vida. Amém? Pode orar, Rick. Senhor Deus Pai eterno e poderoso, Senhor. no nome de Jesus Cristo, Pai, nós Sim, oramos meu neste Deus. momento, meu Deus, e apresentamos a tua filha diante de Jesus. ti. Meu Deus, nós pedimos a ti, meu Pai, misericórdia, Jesus querido, que o Sim, Senhor não Senhor. permita, Pai, que o inimigo venha prevalecer sobre a vida da tua filha, mas neste momento, enquanto nós oramos e apresentamos Senhor. ela diante do Senhor por intermédio da oração, eu peço a ti, Pai, que o Senhor Deus possa tocá-la da planta dos pés ao fio Sim, do cabelo, Deus.
repreendendo, meu Pai, toda a investida do inimigo, jogando por terra tudo Sim, quanto meu não Deus. provém do Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos, meu Senhor, nós acreditamos, meu Pai, que enquanto o Senhor, nós estamos aqui, o Senhor está trabalhando, porque a tua palavra diz que o Senhor é onipresente, meu Pai, o Senhor é Deus que está em todos os lugares, Pai, vai tocando, vai restaurando, tirando, meu Pai, esta depressão, meu Pai amado, este sofrimento, esta angústia, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, porque nós cremos que o milagre Sim, acontece na vida dela, meu Pai, Glória a em Deus. nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmã, guarde isso no seu coração. Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Não deixe que o inimigo alcance o seu intento contra a sua Glória. vida. E essa palavra não vale só para você, mas vale para todos que estão aí do outro lado nos acompanhando, em que o inimigo tem colocado esses pensamentos de morte e de destruição. Não deixe ele colocar na sua cabeça que você chegou no fim. Tem um hino que diz que quando a gente acha que é o fim, é a hora de Deus agir. Então, nesse momento, Deus estende a sua mão sobre a sua vida para mudar a sua história, não só da Dalvânia, mas de todos aqueles que creem, amém? Nós vamos continuar aqui na nossa programação. Eu vou pedir para a Sara soltar as nossas vinhetas aí, da Escola de Teologia e também do nosso programa. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto e escola bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, um ministério de bênçãos para você e sua família. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo.
Glória a Deus, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E neste último trimestre, queridos, deste ano, nós estamos com uma promoção muito especial na Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Você vai fazer o curso avançado em Teologia e Liderança no sistema presencial e a promoção para esse trimestre é que você se matricula, paga apenas a sua mensalidade e tem direito de levar outra pessoa. É benção, não é, Rick? Benção demais. A semana passada nós já tivemos vários alunos que foram ali, famílias completas para estudar, porque vai ser paga a mensalidade de um, mas vão poder estudar dois. Ou seja, o segundo vai estudar gratuitamente. Observação, vai ser uma apostila para vocês dividirem, ok? Vai ser uma apostila para os dois, vai ser uma mensalidade, mas 2 alunos poderão estudar com a gente. O aluno pega a apostila, estuda em casa durante o mês e ele vai ter 2 aulas presenciais conosco lá na nossa igreja para tirar dúvidas e fazer a avaliação. É sempre na segunda e na quarta semana do mês. É uma aula quinzenal, lá na DJL, na Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, das 19h30 às 21 horas. Apenas 2 segunda-feiras por mês. Então, cada mês você estuda um módulo, isso durante 18 meses. Cada módulo, para você entender, é uma apostila como essa, ó. A apostila que nós estamos estudando agora é Teologia Sistemática 1, onde nós falamos das principais doutrinas da nossa fé, ok? No final do curso, você vai poder pegar o seu certificado, ok? O certificado é esse, um certificado bonito, onde você vai estar aí capacitado por Deus para trabalhar juntamente com a sua igreja aí, na liderança, com famílias e de forma bíblica e teologicamente embasado, ok? Essa promoção é por tempo limitado, vai até o dia 31 de dezembro. Para aqueles que fizerem a inscrição, você tem direito de levar mais um aluno, ok? Para maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp 962523322, repetindo, 962523322, ou acesse a nossa homepage, centroteologicoquerigma.blogspot.com, certo? Ou ainda visite a nossa página no Facebook ou no Instagram. Coloca lá, Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, e você vai ver um vasto material lá disponível para você, de aulas, de conteúdos edificantes para a sua fé, ok? E nós também estamos no YouTube. Se você abrir lá o meu perfil no YouTube, Pastor Davi Alencar Santana, vai ter uma playlist com mais de 60 aulas gratuitas para sua edificação espiritual, familiar e ministerial. Vem estudar com a gente. O nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Rick, vamos lá. A pergunta de hoje é: qual o atributo ou característica de Deus que mais chama a sua atenção? E a semelhança da semana passada, eu vou começar ouvindo aqui meu amigo. Amém. Glória a Deus. Um dos atributos que mais me chama a atenção do Senhor é o atributo a respeito da sua onipotência, né, que vai falar acerca do seu grande poder. A Bíblia vai dizer que o poder está sobre ele, e ele é o poder supremo. E quando eu olho este versículo a respeito desse atributo de Deus, a gente vai olhar na Bíblia e a gente vai perceber que quando Deus tira o povo do Egito, Deus tira com a sua mão forte. É o seu poder. O seu poder. E perceba-se que até o povo entrar na terra prometida, a terra de Canaã, Deus usou do seu poder para fazer que o povo caminhasse. Perceba-se que é algo tão tremendo isso, porque eles andavam no deserto, pastor, mas sabemos nós que o deserto, o sol é muito escaldante. Sim. Mas a Bíblia diz que havia uma coluna de nuvem que cobria o povo. Forte, isso hein? é o poder de Deus. O que mais me chama a atenção nessa questão da nuvem é que de dia ela era uma nuvem, né? E de noite ela virava uma coluna de fogo. E as pessoas não entendem, mas o fogo protegia eles do frio e ao mesmo tempo dos animais, né? Ó, vou fazer uma pergunta para você. A Sara vai soltar 2 áudios ali dos ouvintes, mas eu vou fazer uma pergunta para você pensar e me responder na volta. Sara, solta 2 áudios pra gente aí. E
A pergunta é sobre os atributos de Deus. Dizem que esses milagres eram só para a época da Bíblia. Você, como um pastor, como um pregador, como ensinador, Deus mudou? Ou será que hoje ele ainda opera milagres? Só que não responde agora não, responde depois dos áudios, tá bom? Coloca para nós aí, Sara, por gentileza. Ô, Paz do glória. Senhor, pastor Davi. Aqui quem fala é a Adriana, congrego na Igreja Comunidade Cristã da Reconciliação, e é um prazer poder participar junto aos irmãos e falar, né, um pouco do nosso Deus. Nosso Deus que é poderoso, soberano, tremendo, né, e falar sobre características e atributos é algo assim louvável, né, porque tudo que vem do nosso Deus é bom, mas algo que me chama a atenção sobre o nosso Deus é o amor dele. O amor dele, a perfeição dele, né, em olhar para nós. Seres que pecamos todos os dias, seres que entristecemos ao coração dele todos os dias, e mesmo assim, ele nos ama. Mesmo assim, a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que no final dos tempos, né, o amor de muitos se esfriariam. E devido a algumas situações que a gente passa, a gente chega até mesmo não ter mais amor, né? Algumas situações faz com que nós ficamos uns seres humanos frios, desacreditados, mas mesmo assim, o Senhor ele está lá por nos amar. Quantas são as vezes que nós perguntamos, né? Será que o Senhor está conosco? Será que Ele está nos vendo? E Ele está nos vendo, Ele está presente, Ele nos ama. E o que Ele mais quer é que nós saibamos desse amor dEle, né? Quantas são as pessoas que são tristes, amarguradas, mendigando o amor do homem? E se a gente for levar os nossos olhos para o céu, a gente vai ver que tem um Deus que nos ama incondicionalmente, mesmo sendo da forma que nós somos. O amor dele é tremendo. E é isso que eu quero deixar com os irmãos. Em nome de Jesus, um abraço a todos. Glória a Deus, que áudio lindo aí. Obrigado, irmã Adriana. Que reflexão sobre o atributo de Deus, o amor. E falando desse amor de Deus, antes que o Rick responda a minha pergunta, eu vou pedir para a Sara soltar a vinheta da Casa de Recuperação Acreditar, que é um trabalho de muito amor, Rick. Feito há muitos anos pelo pastor Hamilton Prachedes e pela sua equipe, que tem ajudado muitas vidas e muitas famílias. E é isso que Deus quer, é que a gente entenda os seus atributos e comece a vivê-los. Obrigado, irmã Adriana, pela sua participação. Que Deus abençoe sua vida. E continua no ar, hein? A pergunta que não quer calar: qual é o atributo ou a característica de Deus que mais chama a sua atenção? O Rick falou que é o seu poder, a Adriana falou que é o seu amor. E você, qual que é? Enquanto isso, vamos aí de vinheta da Casa de Recuperação Acreditar. Olá, meu amigo, minha amiga. Quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753 6111. Repito, 11 94753 6111.
E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar, basta acreditar. Senhor, eu te peço, o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos. Meu Glória a Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo aí, Rick? Olha os milagres aí, ó. A gente foi pra vinheta em 2, agora estamos em 3. Que maravilha, glória a Deus. Pastor Mauro, seja bem-vindo. Amém. A paz, pastor Davi, a paz, evangelista Rick, amém. Para mim é uma honra estar aqui. Me perdoe o atraso. Amém, mas graças a Deus estamos aqui para crescer no conhecimento de Cristo, amém? Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Feliz aqui pela sua presença. Então eu quero repassar aqui a pergunta para o Rick, porque ele falou sobre os milagres de Deus lá no Antigo Testamento e já tem um monte de cristão aí, pastor Mauro, que está achando que esse negócio de milagre tem um movimento chamado cessacionista. Esse movimento acredita, e é dentro das igrejas evangélicas, que os milagres que aconteciam na Bíblia, ou até mesmo a operação dos dons, batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, era tudo coisa para o Novo Testamento e para trás. Qual que é a sua opinião sobre isso aí, Rick? Eu acredito muito no que Isaías disse. Eu me apego nesse versículo porque Isaías vai falar acerca do tamanho poder de Deus. Isaías 43, versículo 13, ele vai dizer: ainda que houvesse dia eu sou, e no mar quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem pode impedir? Então, o mesmo Deus que agiu no passado, ele tem a capacidade de agir hoje. Porque ele não muda, um dos seus atributos é imutável. É verdade, imutabilidade. Imutabilidade, ele não pode mudar quem ele é. Então eu acredito, eu como pregador, hoje como um pastor, eu acredito que o Deus que fez no passado, ele faz hoje e vai continuar sendo, porque ele é eterno. Glória a Deus. Graças E aí, a pastor Deus. Mauro? Pastor, eu acredito assim, uma das características que nós vemos na Bíblia, quando Jesus principalmente operava milagres, que tinha testemunhas, né? Verdade. Eram muitas testemunhas, não era uma só. Houve alguns casos, mas a maioria das vezes teve muitas testemunhas. Esses dias eu estava meditando quando Jesus curou o paralítico lá de Betesda, né? Ali, todas as pessoas ficaram cientes que aquele homem era um dia um paralítico. Verdade. Né? Depois ele foi curado. Quer dizer, então, como assim a gente pode dizer que isso foi mentira ou um sensacionalismo qualquer, se houve, assim, várias testemunhas que testificaram e testemunharam, né? Acerca Verdade. de todos esses milagres. E hoje é a mesma coisa, né? Hoje é a mesma coisa. Às vezes, outro dia eu falava sobre isso na igreja. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas hoje Jesus não batiza mais com evidência de língua estranha. Mas geralmente quem fala isso não é batizado. Não é batizado, é verdade. Não passou pela experiência. Deixa o dia que ele passar para a experiência. Que ele vai ver. Olha, eu estava conversando com um amigo meu, que ele é de uma igreja que tinha essa visão. Tinha porque mudou. E o que aconteceu, Mauro? Ele contou que um dos pastores estava debatendo numa reunião sobre essa questão da evidência das línguas estranhas no batismo com o Espírito Santo. E ele não acreditava. Só que ele era um crente sincero. Ele não acreditava porque, segundo a formação teológica dele, ele não via base bíblica para aquilo. Mas naquela noite, após aquela reunião, ele foi orar, Mauro. E quando a gente ora, alguma coisa acontece. Acontece. Né? Ele orou e ele falou, Deus, se realmente isso, porque minha igreja está dividida, uns falam que é, outros falam que não é, uns falam que Deus opera, outros falam que Deus não opera. Ele começou a pedir para Deus, pastor, ele falou assim, se Deus realmente ainda opera milagres, e ainda batiza com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, como esses pentecostais falam e não como a minha denominação fala, eu quero que o senhor me visite com essa experiência. Fez prova de Deus. Fez prova de Deus. E fez uma prova boa, né? Porque ele está pedindo uma coisa que é bíblico. E ele foi dormir. Mauro, de madrugada, ele sentiu no coração de levantar no meio da madrugada para orar. E quando ele estava orando, ele nem lembrava mais, Rick, da oração que ele fez no início da noite antes de dormir. Glória. E aí ele conta depois nessa reunião com a diretoria da igreja que de madrugada o céu desceu, a glória se manifestou, a Shekinah se fez presente Glória lá a Deus, lá graças no a quarto dele, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo, com a evidência inicial de se falar em línguas. Glória a Deus. No outro dia tinha outra reunião,
com a mesma cúpula, com o pessoal para discutir esse assunto sobre o posicionamento que eles teriam com relação a isso, com os membros que estavam dizendo isso. Sabe o que aconteceu? Ele tinha mudado de ideia, Rick. Porque de madrugada Deus operou esse milagre na vida Que dele. maravilha, pastor. Glória a Deus. Então, quando a gente fala da nossa experiência de vida, calcada na palavra, irmãos, nós não estamos falando assim da boca para fora. Estamos falando daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós provamos. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. É bom. Graças a Deus, é verdade. Então, assim, a nossa experiência com Deus baseada na palavra vale mais do que qualquer argumento. Então, queridos, ó, nós vamos ouvir um louvor agora, e no retorno do louvor, nós vamos ouvir aí a música com o Ministério de Louvor da DJL, e assim que nós ouvirmos esse louvor, nós vamos voltar com o nosso tema de hoje, já passando os slides, os estudos bíblicos e ouvindo mais ouvintes que já mandaram para nós o seu posicionamento. E a pergunta que não quer calar, pastor Mauro, é: qual a característica ou atributo de Deus que você mais admira ou que mais chama a sua atenção? Ok? E na volta o pastor Mauro vai dizer qual que é a dele. Amém, glória a Deus. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração. O universo chora, só se
as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde. O programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Bom de Vida FM 87.5. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós Que benção, Pastor estaríamos, Mauro, o Deus. programa Shekinah. Fala um pouco do programa aí. Acabamos Amém. de soltar aí a vinhetinha anunciando essa programação tão abençoada que tem feito a diferença na vida de tantas famílias. Graças a Deus, Pastor Davi. O programa Shekinah ele vai ao ar, né, todas as terças-feiras, das 16 às 18 horas, pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM. E nós ali discutimos temas do cotidiano, né? Cada programa é um tema diferente. Nós estamos aí com uma série de temas aí falando sobre o fruto do Espírito, né? E já vamos para o último fruto do Espírito. E ali está o trio maravilhoso, né? Eu, nosso irmão Hugo e o nosso querido Pastor Davi aí, Amém, que tamo intermedia ali a bagunça. Gente, tem sido Glória a benção. Deus. Ontem nós chegamos ao programa de número 60, né, 60, graças a Deus, pastor. Nem a gente jamais imaginaria que ia chegar até os 60. E logo, logo tá chegando no 100. Mauro? É isso aí. Rumo ao 100, em nome de Jesus. Graças E a queridos, Deus. para nós é uma alegria muito grande fazer parte desse trabalho. Pastor Mauro começou com o pastor Daniel, né, pastor? Isso. Aí depois não deu para continuar, o Hugo veio ajudá-lo e agora estamos aí dando uma força para eles já há mais de 60 dias. Graças E a fala Deus. também da sua conta no YouTube, onde é postado os programas. Amém. A minha conta ali é Pastor Mauro Shekinah. Ali tem todos os programas Shekinah, tem os Shekinah Lives, que nós fazemos lives também, né? Lives solidárias também, somos visitados nas igrejas, aí as lives têm debates, têm louvores. Temos os Shekinah em Foco também, que são entrevistas, ali reportagens que nós fazemos, e também temos participações do nosso programa em outros programas também. Amém? Muito bom. Graças a Deus. É riquíssimo. Então, queridos, eu também já há mais de 2 meses a gente tem feito uma playlist lá na nossa conta no YouTube, onde estão também postados esses últimos programas que a gente tem feito parte nos últimos 60 dias. Então, é uma forma de você aprender da palavra de Deus, porque toda semana a gente trata de um tema atual e bíblico. E a semana que vem a gente está encerrando, né, pastor? Isso, estamos essa encerrando. série. Vamos falar sobre a temperança, né? Que é o autocontrole, né? Isso é o autocontrole, É né? isso mesmo, autocontrole, domínio próprio. Domínio próprio. A nona característica do fruto do Espírito Santo. Então você está convidado a estar conosco toda terça-feira, das 16 às 18 horas. Eu vou pedir para a Sara soltar mais um áudio para a gente, e aí quando a gente voltar, né, na segunda parte do programa, a gente começa com os nossos estudos bíblicos. A paz do Senhor, pastor Davi, a paz do Senhor, todos os amigos que estão sintonizados aí no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Evilânio, congrego na Igreja Batista Renovada, Ministério de Missões Mundiais. E para mim é um prazer estar participando aí do programa. A pergunta é qual dos atributos de Deus ou características de Deus te chama mais atenção? A Bíblia diz que vários atributos vêm de Deus, né? São atribuídos e vêm de Deus. Mas dentre vários atributos, 3, né? Só a divindade tem, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem, que é onisciência, onipotência e onipresença. Dentre esses 3, o que mais me chama a atenção, me apaixona, é a onisciência, pelo fato de que onisciência é conhecer tudo aquilo que existe. Não é conhecer só o que as pessoas pensam, mas conhecer tudo o que existe. Não há nada que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não conheça. Por isso que Paulo, no hino de adoração, em Romanos 11:33, diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis ou impenetráveis são os teus caminhos.
Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que deles fosse recompensado. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetualmente. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilha. Amém, meu amigo Pastor Evilânio, Deus abençoe pela sua participação, ficamos muito felizes. Ele congrega na Igreja Batista Renovada, Ministério Missões Mundiais, lá com o Bispo Reinaldo, que é o pastor presidente dessa obra. Que Deus abençoe vocês aí da Batista Renovada. E obrigado pela sua participação, ok? Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a segunda parte do nosso programa, com os nossos slides, com os nossos estudos. Fique aí, nos acompanhe e tente responder aí através dos comentários, seja do WhatsApp ou através do Facebook, qual é o atributo ou a característica de Deus que chama mais a sua atenção. Nós vamos tomar uma água e daqui 5 minutinhos estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Glória a Deus. Te agradecemos, meu Deus. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Já sei, o gás acabou logo na hora daquele almoço em família. Ou talvez no momento que estava assando aquele bolo delicioso de chocolate. Ah, não precisa se preocupar, porque através do Disque Dudu, você tem água e gás com agilidade e rapidez, ligando ou mandando um WhatsApp no 94783-7219, 94783-7219 ou 95726-2223, 95726-2223. Ou retire até a Rua Cardeal número 181, no Jardim Fabiana, em Budas Artes, São Paulo. Aceitamos todos os cartões. Disque Dudu Água e Gás, distribuindo sempre com o melhor preço para toda a região. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade de Embu das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br. A Belém, setor 71, Palo Velho, convida você e sua família para aprender a palavra de Deus. Jesus respondeu, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesta sexta-feira, às 19h30, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 71, Palo Velho, ensino da palavra de Deus. Pastor setorial Lincoln Oliveira, pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa. Estamos na Rua Flamengo, número 193, esquina com a Rua Vasco da Gama, Palo Velho. Venha participar.
Deus vai impactar a sua vida. Fonte Vida. Fonte Vida. Rádio Fonte Vida FM. Essa é a minha rádio. 87.5 MHz. Fonte Vida FM. Ok. 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo para a segunda parte desta tarde. E nós estamos aí com uma pergunta muito especial. Qual é o atributo ou a característica de Deus que chama mais a sua atenção? O programa Crescendo no Conhecimento de Cristo vai ao ar toda quarta-feira aqui pela Rádio Fonte Vida 87,5 FM. E das 16 às 18 horas, na apresentação aqui do vosso amigo pastor Davi Alencar Santana, Evangelista Rick e pastor José Mauro. Amém. Para nós é uma grande alegria estar entrando no seu lar. E a gente também transmite esse programa pelo site da rádio, que é fontevida.com.br. Qual que é o telefone da rádio mesmo, pastor Mauro? O telefone é 4203-4009. Repete para nós, por gentileza. 4203-4009. Muito bom. E esse programa também ele vai ao ar pela nossa live lá no nosso perfil do Facebook. É só você colocar lá Davi Alencar Santana ou Pastor Davi Alencar Santana que você vai nos acompanhar. Ou ainda pela página da igreja, Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, ou ainda pela Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E depois nós passamos esse programa também para nossa conta no YouTube. Pastor Mauro, fala da conta no YouTube aí, por gentileza. Amém. A minha conta no YouTube é Pastor Mauro Shekinah. Amém? E ali você vai encontrar todos os programas Shekinah e além do mais também os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo também. Muito bom. Agora estamos juntos aí nessa parceria. Graças a Deus. E também lá no perfil do pastor Davi Alencar Santana no YouTube você vai encontrar, entre outras coisas, os programas Shekinah, que vão ao ar toda terça-feira das 16 às 18 horas e as 39 edições do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, ok? Pastor Davi Alencar Santana, tracinho ADJL. E nós queremos chamar você também para participar com a gente através do WhatsApp. O WhatsApp do nosso programa é 96252-3322. 96252-3322. E eu quero te dar uma oportunidade muito especial, hein? Nós estamos preparando para fazer um sorteio no último programa Crescendo no Conhecimento de Cristo de novembro. Mas para você participar desse sorteio, que vai ser de 3 cursos básicos em teologia, você vai aprender sobre teologia sistemática, as 10 principais doutrinas bíblicas, você vai aprender sobre hermenêutica e homilética, que é como interpretar a Bíblia e como preparar um sermão, você vai aprender um pouco também sobre história da igreja, desde a fundação dela até os dias atuais e muito mais. Você vai ganhar esse curso gratuitamente, mas para isso você precisa participar com um comentário na nossa programação aqui pelo Facebook dizendo: eu quero ganhar um curso de teologia e liderança, ok? No final do mês de novembro faremos um sorteio de 3 cursos e você pode ganhar um deles totalmente gratuito. Você vai receber no seu e-mail que você vai enviar para a gente ou pelo WhatsApp também. A gente pode enviar para você pelo WhatsApp. Lá você vai receber as apostilas, você vai receber os slides e os links dos vídeos das aulas para você estudar e depois manda a avaliação para a gente e vai receber o seu certificado, ok? É benção, pastor? Que benção, né, pastor? É uma graça, pastor. Bolsa de estudo totalmente inteira, né, para a pessoa estudar, uma colher de chá. Quantos estão aí correndo atrás de curso de teologia? Né? E é uma facilidade dessa, né? Só participar do programa, né, pastor? É isso aí, é uma oportunidade boa, Rick. Muito boa.
A gente Bíblia pode nos ensina. Só não vários apresentadores. Porque a Bíblia nos ensina que temos que crescer no conhecimento, na graça, irmão. Os dois têm que estar equilibrado. Não precisa você, né? Se você ter conhecimento demais e não ter graça, vai. Não adianta nada. Não adianta nada. Assim também, se você ter muita graça e não tiver o conhecimento. Então, se você está tendo essa oportunidade, abraça para você conhecer acerca de Deus, irmão, porque a gente só fala daquilo que conhece. É verdade. Como que a gente vai falar acerca do Deus que nós não conhecemos? E algo, que a gente tem. E algo interessante que o pastor falou também da área da homilética, né? Às vezes a gente acha que é só preparação de sermãos, mas não, tem também como o pastor ou o pregador se portar na hora da pregação, né, pastor? É verdade, pastor. A gente tem aprendido na prática, né, nem nas aulas, que às vezes o pregador ele chama mais atenção para si do que para a palavra. Verdade. Às vezes por causa de um cacuete, uma coisa que falou errado, ou por causa de uma postura, não é verdade? Eu conheci um pregador que ele pregava de olho fechado. Eu não sei como ele conseguia. Ele fechava o olho, 60 minutos que ele estivesse pregando, 50 minutos era de olho fechado. E a gente aprende na homilética que é uma falha, né? Verdade. Também você olhar o auditório. São várias coisas, né, que as pessoas acabam marcando aquele pregador por causa disso. Os nés que ele fala, né? Os costumes, né, que muitas vezes ele fala lá em cima, que ele marca o pregador, acaba sendo uma marcação um pouco errada, né? Eu fiquei sabendo até de um que ele estava pregando e aí ele foi fazer uma ilustração sobre o diabo e Jó, né? E aí ele pegou 2 pastores que estavam em cima do púlpito, ele ilustrou que era o diabo, e o outro na ilustração dele era Deus, né? E aí o povo, quando começou o pessoal a entender a ilustração dele, que um presbítero estava representando o diabo e o outro Deus, aí a igreja caiu na gargalhada, né? E aquilo ficou marcado no ministério dele. São coisas que a gente aprende quando você estuda a palavra de Deus e como ministrar, ok? Então, último programa de novembro, estaremos aqui sorteando 3 cursos e você pode ser a pessoa que vai ganhar esse prêmio aqui do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos para o nosso tema de hoje. A Sara vai soltar a nossa vinheta ali e depois nós vamos para os nossos slides, para as nossas reflexões de hoje sobre o tema que estamos tratando e que vamos tratar até o final desse programa. Tema de hoje. Estamos de volta aí com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e nós vamos começar a falar agora sobre que a Bíblia prova a existência de Deus, mas nosso tema de hoje é os atributos de Deus, né, pastor Mauro? Isso mesmo. O que são atributos mesmo, pastor Mauro? Atributos são qualidades, né, de Deus, né, que existem ali, um exemplo, as qualidades comunicáveis e as incomunicáveis, né, de Deus. As incomunicáveis que é só parte dele, né? Só faz e as parte dele. Comunicáveis é aquele que ele compartilha com os seus servos, né? Muito bom. Eu até perguntei pro pastor Mauro nisso, depois a gente foi seguindo o programa e a gente não deu sequência, mas ele já vai falar qual que é esse atributo em Deus que mais chama a atenção dele. Mas e aí, Rick, sobre os atributos de Deus, o que você tem a nos falar nessa tarde, antes da gente começar a passar os slides? Vou pegar aqui um pedacinho aqui do pastor Mauro aqui sobre o atributo comunicáveis e incomunicável. Os atributos comunicáveis é aquele que ele passa para nós. Nós conseguimos ter também esses atributos. Um deles é o amor, né? Nós conseguimos amar ao próximo, até mesmo que é um dos mandamentos maiores, que é amar o próximo como a ti mesmo. Um outro atributo comunicável é o conhecimento. Deus nos dá, com um certo limite, nos dá a oportunidade de buscar o conhecimento, né? E um outro atributo comunicável que me chama bastante atenção é a misericórdia de Deus, meu pastor. Isso, sabe, porque nós conseguimos transmitir com a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós conseguimos ter misericórdia também daqueles que estão ao nosso redor, e junto nisso vem o amor, né? Vem a empatia. Isso é coisa linda demais quando a gente consegue pegar esses atributos que Deus nos permite também trazer para a nossa vida e conseguir passar para os nossos irmãos. Isso é muito bom.
Muito bom. Maravilha. Então vamos lá, Sara, coloca o primeiro slide pra gente aí, porque pra gente entender os atributos de Deus, a gente só entende porque o nosso Deus, ele é um Deus que nas Escrituras Sagradas está provada a sua existência, certo? Então diz assim, ó, na primeira página da Bíblia encontramos a inequívoca declaração: no princípio criou Deus. Então a Bíblia não só revela Deus como criador de todas as coisas, mas também como sustentador de todas as coisas e como dirigente dos destinos de indivíduos e nações. A Bíblia afirma que Deus fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós terminamos as nossas ministrações da semana passada falando sobre isso, sobre um Deus que é revelado na Bíblia e que a Bíblia prova a sua existência. Primeiro, como criador. Segundo, como sustentador de todas as coisas. Terceiro, como aquele que dirige os destinos das nações e também que faz tudo segundo o conselho da sua vontade, ok? Vamos passar mais um aí, só estamos recapitulando para a gente conectar o assunto da semana passada. Um Deus que se revela. Então, ó, pode ler lá para a gente, pastor Mauro? Amém. Um Deus que se revela. A revelação de Deus, segundo a Bíblia, é a base de nossa fé na sua existência. Nossa fé é edificada quando de coração aceitamos o conteúdo da Bíblia como inspirada por Deus. Deus se revela através da sua doutrina. Deus se dá a conhecer àqueles que o buscam. Deus se manifestou ao mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Coisa linda. Deus nos dá a oportunidade de nós conhecer a Ele. Oséias diz que nós temos que buscar em conhecer e conhecer ao Senhor. E Deus é aquele que se apresenta, irmão, quando a gente tem a disponibilidade e a vontade de buscar a conhecer a Ele. Ele tem prazer em se revelar para nós. E há muita dificuldade, pastor, de hoje, é que certos pregadores, muitas das vezes, formar um sermão, para pregar não é formar um sermão. Você tem que saber que você vai falar acerca de alguém que você tem que conhecer para falar aí dele. É verdade. Né? E muitas das vezes, por nós ver uns sermões dentro das igrejas que não gera muita mudança, porque não é uma ministração, não é um sermão com convicção, sabe? É algo que você formou ali, mas quando você busca conhecer a Ele, você vai falar de alguém que você fala, não, eu já conheço Ele, eu sei como é Ele. Você fala com mais prazer, você fala mais com vontade, e Ele nos dá essa liberdade de nós conhecer a Ele. Seria mais ou menos aquilo, né, Rick? Você conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Deus da palavra. Seria isso aí, pastor Mauro? Seria isso, pastor. Ontem mesmo eu estava lembrando de algo que nós falamos aqui ontem, né? Às vezes as pessoas perguntam para nós, por que Deus, na sua magnitude, na sua excelência, Ele fez tudo isso? Né? Ele não podia ficar lá sozinho com toda essa grandiosidade, com todo esse resplendor lá, não precisava ter criado nada. Mas por que Ele criou os seres humanos? Por que Ele criou a Terra? Porque Ele queria compartilhar, né, essa maravilha que Ele é. E aí eu estava lembrando de ontem, né? Nós estávamos falando sobre o prazer que nós temos de ensinar, né? Os professores têm prazer de transmitir o seu conhecimento a outras pessoas. A gente não aprende por aprender, mas aprende para ensinar a outros. E Deus, eu penso da mesma maneira. Ele tem toda essa sabedoria, todos esses atributos, todas essas maravilhas, mas Ele quer compartilhar com a gente. Ele sente esse desejo, o prazer de compartilhar conosco tudo isso, né? É verdade, isso é muito bonito. Então, nós aprendemos hoje, primeiro, que a Bíblia prova a existência de Deus. Nós temos vários textos nas Escrituras que revelam a existência desse Deus. Segundo, nós entendemos que esse Deus se revela. E nós vamos para a terceira fala hoje, que esse Deus nosso é um Deus pessoal. Passa para a gente, Sara, por favor. Um Deus pessoal. E nós vamos entender o que é ser um Deus pessoal. Porque na semana passada nós estudamos algumas coisas como o panteísmo, que diz que a criação é Deus e Deus é a criação. E nós vamos entender hoje que existe uma divisão muito clara entre quem Deus é e aquilo que Ele criou. Então Ele é um Deus que se manifesta como pessoa. Vamos entender o significado disso. Pode ler? Personalidade pode ser definido como existência dotada de autoconsciência e autodeterminação. Não se deve confundir personalidade com existência do corpo material composto por cabeça, tronco e membros, como tratando-se do homem. Então, só para a gente entender, a Bíblia fala lá em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito.
Então, como espírito, ele não tem perna, ele não tem cabeça, ele não tem braço. Quando a Bíblia usa essas expressões para falar de Deus, ela usa de forma analógica, metafórica, ou até uma outra expressão que é teológica, é antropomórfica, né? que é o antropomorfismo, certo? Que qual que é a ideia? É você usar figuras de linguagens humanas para compreender o divino. Mas isso não revela que Deus não é pessoal, que ele não é autoexistente ou que ele é autoconsciente. Ele tem a capacidade de autoconsciência, de saber quem ele é, a ponto de se revelar ao homem através da criação, da palavra e do próprio Cristo, como falamos nas semanas anteriores. E nessa pessoalidade dele, ele quer ter relacionamento com o ser humano. Não é isso, pastor Mauro? É isso, pastor. O que dá a entender o que é a personalidade? Às vezes a pessoa olha uma pessoa, a personalidade, acha que é aquela pessoa, só o corpo da pessoa. Não é Exato. isso. Personalidade, que nós entendemos, também é uma pessoa dotada de sentimentos, né? Exato. Uma pessoa que se entristece, uma pessoa que chora, uma pessoa que ri, uma pessoa que também se arrepende, né? Isso é uma pessoa dotada de personalidade. Muito bom. Como o pastor Mauro já adiantou, passa o próximo perdão, slide aí, pastor. Sara. Não, tá certinho, é que ele tá conectado. Passa o próximo aí. Mas assim, a gente vai falar justamente sobre isso. O que é uma personalidade ou uma pessoa? Primeiro falamos o que não é, certo? Agora, o que é uma personalidade? Ou uma pessoa? Lê pra gente lá, Rick. A personalidade representa a soma total das características necessárias para descrever o que é um ser pessoal entre elas. Existem 3 que definem bem isto. 1, vontade própria. 2, inteligência. 3, emoção. Deus tem as 3. Então é isso aí, ó. Para definir uma pessoa, não é corpo, cabeça, braço. Isso é para definir uma pessoa humanamente falando. Agora, no sentido genérico, no sentido geral, para ser pessoa tem que ter vontade própria, inteligência e emoção. E Deus é dotado das 3. Só que não é só Deus que é dotado das 3, Rick e pastor Mauro. O diabo também. Verdade. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque ele, como um anjo criado por Deus, ele tem essas 3 características. Ele tem vontade própria, ele tem inteligência e ele tem emoção. Então, o que nós devemos atentar? Existe uma batalha no mundo espiritual pela nossa vida. O diabo quer nos destruir. Deus quer nos edificar. E no meio está nós como seres humanos, que nós temos que dar ouvido ou à voz de Deus ou à voz do inimigo das nossas almas. E isso revela a personalidade de Deus, que nos criou com um propósito e segundo a sua própria vontade e inteligência. Então Deus tem essas 3 características: vontade própria, inteligência e emoção. Como é uma ministração, como uma aula, guarde isso aí. Você quer saber que se Deus é uma pessoa? Busque nas escrituras sagradas a vontade própria dele, a sua liberdade de ação, a sua capacidade de conhecer, de saber, que é a sua inteligência e as suas emoções. E já no próximo slide nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções de Deus. E aí nós vamos para a Bíblia, ok? Vai lá, Sara. Então, propriedades de personalidade que são atribuídas a Deus nas escrituras sagradas. Então nós partimos do pressuposto, Rick, que para você conhecer a Deus é através da palavra e através do seu Filho, Jesus. Então a palavra revela primeiro a tristeza de Deus. Vamos ler isso aí na Bíblia? Gênesis capítulo 6, versículo de número 6. E vamos ler também que esse mesmo Deus que se entristece, que tem emoção, ele é um Deus também que muitas vezes ele se ira. Ele se ira. Irar não é pecar. Entenda. É que nem você pode ficar nervoso e não cometer nenhum pecado. E você pode ficar nervoso e pecar. Então, quando a gente fala da ira de Deus, é justamente desse sentimento, dessa emoção que há nele, quando vê muitas vezes o ser humano criado à sua imagem e semelhança, vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que ele planejou. Então vamos lá, tristeza de Deus, Gênesis capítulo 6, versículo 6. Eu leio a ira. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pensou-lhe em seu coração. Então, aqui a Bíblia está falando do período antediluviano. Deus havia criado o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O homem pecou, se afastou de Deus. Deus criou todo um projeto para restaurar este homem através do conhecimento da sua palavra. Só que o homem foi se afastando de Deus cada vez mais. Chegou um ponto em Gênesis capítulo de número 6 que Deus olhou para a terra e a única família, Rick, que não havia se corrompido, era a família de Noé. E a Bíblia diz que pesou no coração de Deus, ou seja, Deus se entristeceu por ter havido criado
o homem. Então, nós vemos aqui que Deus tem emoção, e uma delas é a tristeza. Mas Deus tem hora que também se ira, pastor Mauro. É verdade. Lá em Gênesis, em 1 Reis, aliás, 14, versículo 9, diz: Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me viraste as costas. Olha que coisa triste. E aqui, irmãos, Deus estava falando de um rei de Israel. Uma pessoa que foi colocada por Deus no trono para liderar Israel no caminho que ele deveria andar. E ele estava fazendo totalmente o contrário, Rick. É o rei Acabe? É isso? Capítulo 14? Capítulo 14. Isso é Jeroboão, né? Jeroboão, exatamente. Que foi aquele que ficou com as 10 tribos quando o reino foi dividido no Isso. meio. 2 tribos ficaram com Roboão, que era o filho de Salomão, e as outras 10 ficaram com Jeroboão. Deus permitiu que ele se tornasse um líder em Israel. Sabe o que ele fez? Para que o povo não descesse até Jerusalém para adorar a Deus, ele construiu 2 bezerros de ouro lá em Samaria e disse: esses são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. E ele levou o povo para a idolatria. Deus levantou um profeta, e esse profeta foi e disse que Deus estava irado com a conduta de Jeroboão. Ô Rick, será que hoje Deus fica irado com algumas pessoas aqui na terra? Sim, com certeza, meu pastor. Nós que prezamos a palavra, prezamos andar em sinceridade e retidão com Deus, nós que lutamos para andar certo com Deus, nós vemos situações e coisas que nos entristecem, nos deixam irados. Imagine o próprio Deus. É verdade. E outra coisa, a Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas se Deus estiver contra nós, quem é que vai ser por nós? Não tem ninguém, né, pastor? É triste, rapaz. Então, assim, o ser humano, muitas das vezes, ele esquece isso. Porque, assim, para Deus ser contra nós, Mauro, ele não precisa fazer nada contra a gente. Ele precisa simplesmente tirar a sua proteção. Né? Porque a Bíblia fala que se não fosse a misericórdia de Deus, os nossos inimigos já teriam nos devorado vivo. Né? Já teriam nos consumido vivo. Deus nos protege com a sua graça. Agora, quando a gente abusa da graça de Deus, porque a graça é de graça, mas ela não é vulgar, o que acontece? Vem a ira de Deus. Uma outra característica aqui também, que é uma outra emoção de Deus, é o seu zelo. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 15. Que diz assim: porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e até destrua de sobre a face da terra. Muito bom, obrigado, Rick. Só para entendermos o contexto, irmãos. Durante 40 anos, por rebeldia, Israel ficou padecendo no deserto. Eles davam voltas em torno da terra de Canaã, que era a terra da promessa prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e não podiam entrar. O que foi que aconteceu aqui? Esse povo tinha uma jornada de 14 dias, pastor Mauro. A jornada de 14 dias virou 40 anos, Rick, por causa da murmuração. Deus tinha dito que ia dar a terra, disse que a terra era boa. Moisés mandou 12 espias, entre eles Josué e Caleb, para olhar a terra. Chegando lá, os homens voltaram com um relatório pessimista, dizendo que eles não tinham condição de entrar na terra. Deus ficou triste, fez com que o povo rodeasse a terra, porque o povo queria nomear um capitão, matar Moisés e voltar para o Egito. Olha que tristeza. Que coisa, né? Então, Deus disse que o povo não entraria na terra prometida. Eles ficaram 40 anos rodando até que morressem todos os adultos. Só a geração, né, de Josué e Caleb que entrou. A geração de Josué e Caleb que entrou, além de Josué e Caleb, que eram os antigos, entrou a nova geração, que está lá em Deuteronômio, e a lei estava sendo repetida para eles. E Deus dizendo: eu sou um Deus zeloso, não cometa os mesmos erros do seu pai. É forte, né, Henrique? O problema é que os mesmos erros antigos acabam acontecendo mais à frente. Na nova geração acabou se corrompendo. E nós vamos ver isso, que por causa disso o povo foi levado cativo. Mais uma vez. E por causa que eles retornaram a fazer as mesmas coisas que... O nosso maior problema é esse, que Deus nos mostra, nos ensina, mas a gente volta para o caminho errado. Nós dá a volta lá na frente e acaba caindo no mesmo buraco. O senhor, como pastor Mauro, o senhor já viu isso acontecer aqui? Às vezes uma geração peca, erra, sofre, e depois outra geração vê o exemplo e cai no mesmo. E acaba caindo no mesmo. Já vi sim, pastor, várias vezes. Dentro da igreja? Dentro da igreja, a gente vê as famílias mesmo, isso acontece muito, né? Aí tem até aquelas pessoas lá que tem a doutrina lá, né? Que fala, né? Que o pessoal fala que é maldição hereditária, que
que praticamente não tem nada a ver isso daí, né? As pessoas mesmo que buscam, né, com suas próprias mãos, né, e as consequências elas acabam pagando, né? Mas já vemos várias vezes isso acontecer, exemplos de famílias aí que acabam caindo aí no buraco e a geração acaba indo junto atrás também. Porque na verdade, irmãos, Porque não quebrou isso, né? Tem que quebrar isso, né, pastor? Nós temos livre-arbítrio, entendeu? Eu não preciso ser o que os meus pais foram. Eu posso escolher ser algo diferente com a graça de Deus. Então, se os meus pais cometeram os mesmos erros, como aconteceu aqui em Israel, os filhos não precisavam cair na mesma condenação, né? Até porque eles estavam sendo alertados pela segunda vez, certo? Então, aqui fala que Deus é um Deus que se entristece, é um Deus que se ira, tudo falando da sua personalidade, que são atributos e características dele no campo da emoção, que ele é um Deus zeloso, mas ele também é um Deus que chega ao ponto de odiar. Está lá em Provérbios 6, versículo de número 16. Que diz assim, pastor: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olha que coisa. Pode Quer ler o outro? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Isso, Deus tem ódio mesmo. Exatamente. São coisas negativas. Por quê? Tudo isso, irmãos, vai contra os atributos de Deus. Então, só para você entender, nós já vamos falar exatamente dos atributos de Deus, os morais e os naturais. Nós vamos ver que tudo isso é contrário à natureza de Deus. Então, o desejo de Deus é que você se aproxime dele, se relacione com ele, creia nele e comece a absorver esses valores dele no seu coração. Para quê? Para que você possa mudar a vida de outras pessoas. Não é isso? Verdade. Deus te muda para que você possa mudar outras pessoas, não é, pastor? É verdade, pastor. Então, vamos para mais um aqui, ó. Esse agora vai falar sobre as relações de Deus que Deus mantém com o universo e com o homem. Como é que ele mantém essa relação, esse Deus pessoal? Relações que Deus mantém com o universo e com o homem, como criador de tudo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Como preservador e sustentador de tudo, Hebreus 1:3, como governador e dominador das atividades humanas, Romanos 8:28, como pai de seus filhos espirituais, Gálatas 3:26. Aqui a gente vê 4 características dessa personalidade de Deus que quer se relacionar. Então, assim, o pastor Mauro falou que a gente ensina porque tem prazer. E Deus se relaciona também porque ele tem prazer. Né, pastor Mauro? Verdade, pastor. Ele quer mostrar essa grandiosidade desse para nós e ele sente prazer com isso, né? Ele sente o amor, né, de nos mostrar isso, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando fala dessa relação dele com as suas criaturas, com aquilo que ele fez como criador. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Muito bom. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Só que o relato da criação, ele vai continuar por todo o capítulo 1. Porque Deus primeiro cria a terra e depois ele vai criando as demais coisas. Se você pegar todo o capítulo 1, ele é uma narração até quando Deus chega no 6º dia e cria o homem. Lê aí o versículo 26 e 27. Quando ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Tudo que Deus criou, ele criou pelo poder da sua palavra. O homem foi diferente. O homem ele criou do pó da terra e depois ele sopra nele uma centelha do divino. Vamos ler isso. E diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mover sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou o homem, e mulher os criou. Criou homem e? Mulher. Mulher e? Homem. Homem. Você entendeu a dica, né? Segundo, ele não só é criador, ele também é preservador e sustentador. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ver feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Muito bom. Então, Romanos 8:28 fala que ele é governador e dominador das atividades humanas. Tá aí, Rick? Romanos 8:28.
Pode ler o 29 também para a gente compreender Romanos melhor. 8, Romanos, 28. capítulo 8, versículo 28 e 29. E por fim, Gálatas 3 e 26, como quando fala que ele é pai dos seus filhos espirituais, certo? E diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Obrigado, Rick. Então aqui, ó, está sendo colocado que Deus, nesse relacionamento que ele tem com a gente, ele é governador e dominador. Ou seja, as coisas que acontecem com a gente não ficam aleatórias. Deus faz com que seja uma matéria-prima para nos abençoar. Tanto que ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam. E o exemplo disso é José. Se você ler lá no Antigo Testamento, você vai ver José sendo vendido pelos seus irmãos, jogado numa cova, no mercado de escravo. E no final da vida, quando ele faz uma leitura dos fatos, ele diz assim, ó, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. O que você tem a dizer a isso aí, Rick? Esse Deus que governa, domina e faz com que as coisas contribuem para o nosso bem. Eu entendo, meu pastor, que para que isso também, vamos focar um pouco no que o meu pastor sempre disse. Para que isso aconteça, para que nós venhamos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, transformar a maldição em bênção, nós temos que seguir debaixo da obediência que o Senhor Deus ordena que nós tenhamos. Porque muitas das vezes o que nos afasta daquilo que Deus tem para as nossas vidas é a desobediência. Perceba-se que a promessa do povo de Israel quando saiu do cativo do Egito era que fosse para uma terra que manava leite e mel, como o Senhor disse, era de 14 dias. Mas por causa da desobediência eles levaram 40 anos no deserto. E a maioria ainda não entrou, né? E a maioria ainda não entrou. Então aquilo que para mim hoje pode ser maldição, por eu andar em obediência e servindo a Deus com integridade, o meu Deus pode transformar em bênção na minha vida. E aí, pastor Mauro? Pastor, eu também entendo assim, né, que se sermos obedientes, fiéis a Deus, querendo ou não, o inimigo trabalha a serviço de Deus. Né? Deus faz com que a coisa, né? Eu até me lembro uma história que o pastor contou uma vez, né? Que assim, uma mulher estava passando fome, daí dois espíritas, né? Estavam andando na rua e falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma cesta básica e vamos dar para ela. E quando chegar lá a gente vai falar que somos nós que demos mesmo, que é o diabo que deu mesmo. Aí quando chegou lá entregou, ela falou assim, graças a Deus, meu pai, eu te dou porque o Senhor usa até o diabo para me sustentar. Glória! De alguma forma, né? A bênção chega a você. Então acredite nisso. Se você é uma pessoa de bem, se você conhece a palavra, se você tem um encontro pessoal com Jesus e passa a se relacionar com Deus, você vai ver que tudo o que acontecer na sua vida vai ser matéria-prima para Deus abençoar você. Até das situações mais difíceis, Deus vai trazer situações para abençoar a sua vida. Não se desespere. E última forma aqui desse relacionamento com Deus, último daquilo que a gente está colocando, porque tem muito mais, né? Nessas relações que Deus mantém com o universo e com o homem, diz que ele é pai de seus filhos espirituais. Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Muito que bom, maravilha. pastor Mauro. Isso me fez lembrar aquela passagem de João que Jesus disse assim, que João disse assim, ele veio para os que eram seus, que eram os judeus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos os que o receberam, ele deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Então assim, você pode ser filho de Deus de duas maneiras. Primeiro, por ter sido criado por ele. Tudo que você cria, você se torna pai. Né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala que o pai da aviação é Santos Dumont. Por quê? Ele que fez... Ele criou, né? Ele criou o primeiro avião, certo? Agora, quando você fala de Deus como criador, ele pode ser seu pai simplesmente como criador. Mas ele não quer ser seu pai só como criador seu. Porque assim seria apenas uma relação criatura-criador. Ele quer ser seu pai no sentido espiritual. E aí é pela adoção de filhos por intermédio de Jesus.
Não é isso, pastor Mauro? Por isso que a palavra diz, né? Mediante a fé em Cristo Jesus. Em Cristo né? Jesus. Que aceitamos Jesus e somos chamados filhos E de o Deus. que foi que Jesus fez para que a gente fosse filho dele? Morreu por nós, né? Você Morreu entregou na por cruz do nós. Calvário por nós. Esse é o grande plano redentor de Deus para a humanidade, que muitas vezes o homem não entende. Então reconheça a sua necessidade de Deus, reconheça que você é pecador e que em Cristo você pode ser salvo, para não manter um relacionamento dele só como filho, no sentido de alguém que foi criado por ele, mas um filho espiritual, porque a Bíblia fala que quem passa por isso, passa por uma experiência que é chamada lá em João 3,3 de novo nascimento. O teu espírito é recriado em Deus e você passa agora a ter comunhão plena com Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós chegamos agora nos atributos naturais de Deus. Os atributos naturais de Deus que a Sara vai colocar para nós ali agora. E a gente rapidamente vai falar de alguns e logo após nós vamos soltar a vinheta aí da nossa parceria com a EMEP, logo depois dos nossos comentários desse post aqui. Vamos lá. Quer ler aqui, pastor? Aqui também. Atributos naturais são qualidades ou características de Deus que não são transferíveis ao homem. Dentre os muitos atributos naturais de Deus, vamos destacar apenas os seguintes: eternidade, espiritualidade, imutabilidade, onipotência, onipresença e onisciência. Muito bom, pastor Mauro. Então o que a gente vê aqui? O nosso Deus, ele tem muitas características, muitas. Não dá tempo de falar de todas. Mas alguma dessas características ou atributos, como chama a teologia bíblica, eles não são transferíveis. O que é isso, pastor Mauro? Um atributo de Deus que não é transferível. Isso que são qualidades próprias só de Deus, só Ele tem isso, né? Um exemplo aqui que eu posso até falar aqui, pastor, é a imutabilidade, né? Exato. Ele não muda, né? Nós mudamos, a gente muda a nossa natureza, a gente muda, mas Deus não muda, não há mudança no ser dele, nos planos deles e nos propósitos de Deus não tem mudança. Agora, as pessoas falam assim, às vezes vão nas igrejas e falam assim, né? Ah, mas será que Deus mudou para a igreja estar desse jeito? Não, os trabalhos mudam na igreja, mas Deus não muda. Amém? Exatamente. Então, ó, o pastor falou da imutabilidade, né? Deixa eu ver se a gente tem aqui uma explicação sobre a imutabilidade. Tá aqui, pastor Mauro. Quer ler pra gente aí, ó? Amém, glória a Deus. Imutabilidade. Imutabilidade. A erosão deforma a terra, a ferrugem consome o ferro, o cupim destrói a madeira, a traça consome o livro, o uso desgasta o ouro, mas Deus da Bíblia, sobre o qual o tempo e o espaço não exercem influência, é um Deus eterno e imutável. Ele é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Muito bem. Queridos, existe uma teologia aí que está circulando aí no Brasil, na Europa, lá na outra América, onde ela mostra um Deus que ele está aprendendo com a sua criação, né? E a gente estava estudando um pouco sobre isso, e essa teologia ela é conhecida como teologia relacional. Não é que Deus não se relaciona, mas ela diz que Deus cresce enquanto ela se relaciona com o homem. Esse fato da imutabilidade de Deus que Tiago colocou aqui, ó, ele é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças, refuta esse argumento. Então o nosso Deus, ele já é completo em si mesmo, né, pastor? É verdade. Ele não precisa... A gente sim está mudando porque a gente está amadurecendo, a gente está se transformando, né, Rick? Agora Deus é imutável, Deus não muda. Tem até um louvor que diz que Deus não muda. Então que a gente possa colocar isso no coração. Você pode confiar em Deus porque o caráter do homem é mutável. Aliás, muitas pessoas entram até às vezes para a política com até um desejo sincero. Mas quando ele vê toda a tentação do poder, do dinheiro, ele muda, né? Ele muda, irmãos, né? E aí muitas vezes a gente fica decepcionado, mas Deus não é assim. Deus, ele é imutável, certo? Não estou fazendo apologia aqui contra a política, até porque existem as pessoas corretas, mas muitas pessoas deixam influenciar. Aliás, essa mutabilidade do homem é boa, porque muitas vezes o caráter do homem é mau, não é, Rick? Verdade. E aí ele passa por uma mudança. O Isso. Rick é um que eu conheci aqui que passou por uma mudança, né, Rick? Grande mudança. Né? E quem foi Graças a que Deus. mudou a sua vida? Jesus. Sim. Eu tenho o costume de dizer na minha igreja, irmão, que para a gente viver a transformação de Deus na nossa vida, a gente tem que se colocar na posição e tem que se estar
tem que estar debaixo daquilo que Ele ordena para as nossas vidas. Eu digo porque eu sou um testemunho vivo do que Deus fez na minha vida. Deus tirou do mundo obscuro, né? E hoje colocou em um cenário muito, sabe, muito diferente do que eu era antes. Então eu posso, com certeza, com grande convicção, dizer que esse Deus, Ele é Deus que transforma, sim, aqueles que creem e acreditam. É isso aí, se Ele transforma é porque a gente muda. Né? Então vamos lá, nós vamos ler os 3 mais conhecidos atributos de Deus aqui e depois a gente vai soltar a nossa vinheta ali. Começa aí, Mauro. Onisciência. Onisciência. O Deus da Bíblia é não só um ser pessoal, existente por si mesmo, eterno e imutável. Ele é também o Deus perfeito em ciência e sabedoria. Isaías disse que o entendimento de Deus não se pode medir. Não só possui a perfeita sabedoria, Ele mesmo é o manancial da sabedoria. Onipotência. A palavra onipotência é derivada de 2 termos latinos, oni e potentia, que juntos significa todo poder. Esse atributo aplica a Deus, mostra que o seu poder é ilimitado, que Ele tem poder de fazer qualquer coisa que queira, segundo a sua perfeição. Só um detalhe, segundo a sua perfeição, por quê? O que Deus não pode fazer é aquilo que não está nos seus atributos. Por exemplo, Deus não pode pecar. Verdade. A Bíblia fala que Deus não pode mentir. A Bíblia nos mostra que Deus não pode rejeitar uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e busca o seu filho. Jesus disse que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Então, Deus só não pode fazer as coisas que são contrárias aos seus atributos. E o último... Onipresença. Por sua onipresença, Deus está em todos os lugares, Ele age em todos os lugares e possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em todos os lugares. Amém? Isso são os atributos naturais de Deus, ou seja, são aqueles atributos que não são transferíveis. Nós vamos soltar aí a nossa vinheta aí do nosso projeto social e a gente já volta com mais alguns áudios com a opinião dos nossos ouvintes e em seguida a gente volta falando dos atributos morais de Deus, que são aqueles que Deus quer incutir dentro do coração do homem no seu relacionamento com Ele. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Às vezes some, eu também sei por quê. Muito bom, queridos. Estamos de volta aqui com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e nós estamos aqui com algumas pessoas também nos acompanhando pelas redes sociais. Quem está aí com a gente aí, pastor Mauro? Está aqui conosco a Dridré. Amém? Está dizendo aqui, ô glória. A Adriana e o André. Isso, ela, glória. inclusive foi aquela que mandou um áudio para nós logo no início. Oh, maravilha. O José Francisco também está dizendo aqui, boa tarde, querido irmão. Exigência para concluir o curso básico. Poderia me responder? Qual é a exigência para concluir o curso básico, pastor? Eu vou mandar uma mensagem para ele aí. Amém, glória a Deus. Ele pode se inscrever, né? Dizendo que quer ganhar um curso e pode ganhar esse curso gratuito. Que maravilha, glória a Deus. Não perca essa oportunidade, irmão. Tânia Mello também está aqui. Amém. Nossa irmã Zélia Magalhães
Nossa irmã Zenete, olha aí também, mãe do nosso querido pastor Daniel, glória Bênção a Deus. pura. Deus abençoe, irmão Zenete. Nosso irmão evangelista Victor Lima. Esse é seu amigo, hein? Meu amigo Vitor Lima. No meu aqui é só, pastor. Amém. Você falou que tinha uma pessoa também, era sua irmã. Quem estava aqui participando conosco aqui é a Rose. É minha irmã, missionária Rosiane, lá da Bahia, da cidade de Sapé-Açu. Eita, mas que Está bênção. ligadinha aqui conosco na rádio, crescendo no conhecimento. Um beijo aí para todos os irmãos que estão nos acompanhando. E lá dessa cidade tão pertinho, né? Ali na Bahia. Logo ali, que nem diz o mineiro. Né? Então que Deus abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando. Irmãos, o nosso programa também, ele está sendo transmitido de forma simultânea pela Rádio Renovo, lá do presbítero Rogério. Que Deus abençoe o presbítero Rogério, que tem nos auxiliado aí nessa programação e tem sido bênção. Ele está passando nossa programação lá. E se você quiser conhecer mais o trabalho dele, você pode baixar o aplicativo da Rádio Renovo através do aplicativo da Zeno, é isso, Isso né? mesmo, Zeno, Z-E-N-O. Isso, e lá tem várias rádios, você procura a Rádio Renovo e você vai ter uma programação abençoada, evangélica aí na sua casa todos os dias. É a nossa parceria do nosso programa, do programa Shekinah, com o trabalho da Rádio Renovo do presbítero Rogério e da equipe lá. Isso, Os demais. pastor Acácio, cooperador Berg, estão todos lá junto com ele. Pastor Maurício, benção pura. Eles Todo são da mundo lá na igreja? área. Igreja Bíblica Santíssima Trindade. Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês. Queridos, voltando aqui para a nossa temática, nós temos aí alguns ouvintes que estão... que enviaram os seus áudios, nós vamos ouvir. Se não me engano, tem uns 2 ou 3 áudios ainda, e nós já estamos caminhando aí para os últimos 15 minutos do nosso programa, e a gente quer ouvir esses ouvintes, né? Ouvir os ouvintes é interessante, né? Mas é bênção pura. Ao vivo assim mesmo, pastor. Paz, pastor Alencar, tudo bom? Meu nome é Carlos Alberto, sou pastor pela misericórdia de Deus da Igreja Cristo para as Nações. Né? E os atributos de Deus que me chamam mais atenção é o seu amor infinito, né? O amor de Deus que é incomparável, a justiça de Deus que é única, né? A justiça de Deus que é única, não falha. Né? E, como que eu vou dizer, a onipresença de Deus em nossa vida em todos os instantes. Né? A onipresença de Deus em qualquer momento, em qualquer situação de nossas vidas. Né? É o que me chama mais atenção em Deus. Fora outras qualidades né, e atributos que o nosso Deus tem, que se nós formos enumerar, nós não vamos ter espaço, né, e tempo para enumerar todas as suas grandes qualidades, né, que Ele tem por nossas vidas. Amém? Então eu deixo um forte abraço para o pastor, né, e que Deus venha abençoar grandemente, né, esse programa de rádio. Amém? E toda a vida do pastor. Fique com Deus. Pastor, a paz do Senhor. Muito bom fazer parte dessa programação que tem nos ajudado muito a conhecer a palavra de Deus. O estudo hoje é sobre atributo de Deus. Atributo de Deus, na minha concepção, é que se dá nomes ou coloca uma questão de quem é Deus. O que Ele é? Como que se fez Deus? Um dos atributos de Deus, para mim, é a bondade, conhecimento, amor, santidade, justiça, verdade, soberania. Então, esses são alguns dos atributos que o Senhor Deus tem. E um atributo que me chama a atenção, queria que os senhores aí pudesse me explicar, o atributo que fala a respeito do amor de Deus. É um atributo que ele tem. Por que Deus ama? Ou por que colocaram esse atributo dele, o Deus de amor?
Paz do Senhor, pastor Davi e amigos ouvintes. Uma excelente tarde de bênção a todos. Bom, queridos, entre tantos atributos maravilhosos do Senhor, quero destacar aqui apenas dois, que são atributos comunicáveis, que é o amor e a justiça de Deus, onde podemos contemplar que essa manifestação do amor e a justiça de Deus no Calvário, por meio da crucificação do Senhor Jesus. Quando olhamos para a crucificação, nós podemos ver Deus manifestando a grandeza do seu amor, enviando o seu Filho, e também a grandeza da sua justiça pela sua morte expiatória no Calvário, a fim de que pudéssemos alcançar de Deus a oportunidade de remissão do nosso pecado. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a cada dia a amarmos com justiça, segundo a retidão da sua palavra. Quero aproveitar e convidar a todos os irmãos e amigos para estar conosco lá na Assembleia de Deus Jardim Letícia, no próximo domingo, dia 8, a partir das 18 horas, na Santa Ceia, onde estaremos ali cooperando com os irmãos, adorando a Deus e ministrando a palavra. Deus abençoe. Amém. Muito bom, Deus abençoe meus queridos amigos aí que participaram da programação, o evangelista Marcondes, na verdade o pastor Marcondes, que estará no próximo domingo pregando a palavra na nossa igreja, o pastor Carlos, que também nos trouxe aí uma reflexão abençoada, e o pastor Edinho. Beijo no coração de todos vocês. E nós vamos fechando aqui o nosso programa falando sobre os atributos morais de Deus. Sara, coloca pra gente aí, se os outros atributos naturais não são comunicáveis, não são transferíveis aos homens, esses são os atributos morais de Deus, eles são qualidades ou características de Deus que são transferíveis ao homem. Dentre os muitos atributos morais de Deus, vamos abordar apenas alguns que ele tem e quer se desenvolver ele quer ver se desenvolver em nós. Vamos começar aí com o atributo do amor. Lê pra gente aí, Rick. João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Santidade, pastor Mauro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Veracidade ou verdade, Números 23, 19, Rick. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Fidelidade, pastor Mauro, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 13. É 2 Timóteo. Ou é a outra? Efésios. Efésios é de veracidade. Fidelidade, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 13. O que nós estamos entendendo aqui, irmãos? Se os atributos naturais de Deus, eles não podem ser transferidos para o homem, porque são imanentes dele, esses atributos eles são transcendentes, eles são transferíveis ao ser humano. E o desejo de Deus é que a gente entenda, compreenda e viva segundo esses atributos que Deus quer nos comunicar. E o último aqui que nós vamos tratar hoje é a fidelidade, que é 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Muito bem, queridos. Então, falta-nos tempo e falta-nos palavras para falar de tudo que Deus é. Mas o que nós compreendemos aqui um pouco é que Deus, ele tem características e atributos nele que são só dele e que nunca vai ser nossos. Mas os demais, ele quer nos comunicar, ele quer transferir isso para a gente, para que a gente possa influenciar as pessoas através desse relacionamento que nós temos com ele. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e nesse momento eu quero orar pela
tua vida, pela sua família, pelo seu lar, para que você possa se relacionar com esse Deus, de tal maneira que você conheça quem Ele é e ao mesmo tempo você revele a sua grandeza através dos atributos morais dele, que vão entrar no seu coração, mudar o seu caráter e transformar a sua vida, e assim fazer de você um influenciador do reino de Deus aonde quer que você passe. Amém? Então agora é momento de intercessão. E agora, no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, é o momento da intercessão. Pai querido, Pai amado, nesse momento nós intercedemos, meu Deus, pelas vidas, meu Deus, que estão ouvindo neste momento esta programação. E nós aprendemos aí, meu Pai, que temos que conhecer mais a Ti. Não basta, meu Pai, lermos a palavra, não basta, meu Pai amado, só conhecermos a Ti de ouvirmos falar. Mas o Senhor quer que nós nos relacionemos em Ti com intimidade. Conhecermos, meu Pai amado, meu Pai de poder, ó Deus, que o Senhor é um Deus maravilhoso, meu Pai. Grandes são, meu Pai amado, meu Pai de poder, os mistérios, meu Pai bendito, meu Pai de poder, para conhecermos acerca de Ti, que o Senhor quer revelar aos seus pequeninos, porque diz a Tua palavra, que o Senhor nos revela as coisas grandes aos pequeninos, meu Pai, que somos nós. Somos dependentes de Ti, Senhor, precisamos de Ti a cada dia da nossa vida, mas o essencial, acima de tudo, precisamos da Tua presença e aprender a conhecer mais de Ti, ó Pai amado. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor Deus Santo, em agradecimento ao Senhor, porque eu creio, Pai Eterno, que enquanto nós estivermos aqui falando acerca de Ti, eu acredito que tem pessoas que estão sendo tocadas, tem pessoas que estão sendo, Jesus Cristo, meu grande Deus amado, tocada por intermédio da Tua palavra, do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas Tuas mãos, Senhor amado, a cada vida que no dia de hoje, Senhor, clama pedindo misericórdia, clamando por um socorro, por uma providência, por uma resposta. Como ministro do Teu Evangelho, estou aqui, meu Deus amado, a clamar, Senhor, para que o Senhor Deus, com a Tua infinita misericórdia, possa estender as Tuas mãos, Senhor, para com essas vidas que tanto precisa de Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Querido Deus, nós Te agradecemos por essa programação, por esses momentos que passamos aqui refletindo em quem o Senhor é, nos seus atributos naturais e morais e na sua personalidade, Senhor, no seu desejo de se relacionar com cada um de nós. Ajuda aqueles que nos acompanharam, Pai, que vão nos acompanhar por este programa que ficará gravado, a ser abençoado por esta programação e crescer no seu relacionamento contigo e, ó Senhor, Te conhecer não apenas de ouvir falar, mas Te conhecer, ó Pai, de se relacionar contigo. É o meu pedido no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Rick, onde é que vai estar hoje, amanhã? Glória a Deus. Hoje eu vou estar, meu irmão, na igreja Assembleia de Deus Poço do Clamor, ali com a pastora presidente, pastora Rita e pastor José, na direção ali do pastor William. Amanhã estaremos na nossa congregação, na Igreja Pentecostal Adorando Jesus o Salvador, na rua Orfeu de Monte Verde, número 178, onde nós estaremos ali com a quinta-feira profética. Benção pura. Deus abençoe, Rico. Pastor Mauro. Amém. Rapidamente, sábado trabalho com as crianças lá na Igreja Elim Planalto, né? Mas também vou estar lá na ceia de oficiais lá na Igreja Elim Socorro, juntamente com meu querido amigo pastor Anderson. E domingo temos culto com a família, amém, em nome de Jesus, lá na Igreja Elim Planalto. Amém. Deus abençoe os queridos irmãos, aqueles que nos acompanharam. Próximo domingo, Santa Ceia, às 18 horas, lá na DJL. Você é o nosso convidado, amém? Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia. Deus abençoe você e o seu lar. Deus abençoe São Paulo. Deus abençoe o Brasil.